15. Bom, já estamos ao vivo. Uma boa tarde para vocês, com mais um chat da Rede Liberdade, que é um espaço aberto, plural e democrático, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Hoje nós vamos fazer um pouco de jornalismo. Hoje nós vamos começar a ouvir o outro lado de uma história que foi pouco divulgada. Nós estamos aqui com a Cioli Cancellier de Olivo, que é o irmão de Luiz Carlos Cancellier, o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve seu nome envolvido numa investigação da Polícia Federal, não conseguiu se defender, entrou numa depressão profunda e cometeu suicídio. Vai fazer agora, no início de outubro, vai fazer 3 anos, né, Cioli? Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos espectadores da Rede Liberdade. Agradeço a oportunidade de dar voz, a voz que o meu irmão não teve para se defender, né? Então, você pontuou muito bem. Nós vamos tentar aqui, eu vou tentar colaborar para esclarecer alguns pontos, porque a narrativa oficial, ela muitas vezes não permite você examinar o contraditório. E é isso que nós pretendemos com esta reunião de hoje aqui. Sim. O que aconteceu? Como é que foi? De repente, eram 6 da manhã, a polícia bateu na porta do seu irmão com um aparato quase cinematográfico para pegar uma pessoa que nem sabia que estava sendo investigada. Como é que foi? Conta isso para a gente. O fato que precipitou a tragédia que envolveu o meu irmão aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, ou seja, na próxima segunda-feira vai completar 3 anos. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo, e por coincidência, naquele dia, 14 de setembro, eu estava em Florianópolis para participar de um evento ligado a direitos humanos e dos animais, né? Eu ia participar naquele dia, dando uma conferência num evento promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estava dormindo naquele dia, 14 de setembro de 2017, na casa do meu irmão mais novo, Júlio Cancellier, e eu fui acordado por um telefonema de uma amiga de Poços de Caldas, falando: "Você não é irmão do reitor?" "Sim, eu sou." "Ele foi preso." Aí liguei a televisão às 7 da manhã e já estava lá ao vivo, em cores tenebrosas, uma foto do meu irmão com aquela hashtag embaixo: "Quadrilha liderada pelo reitor desviou 80 milhões de reais da Universidade Federal de Santa Catarina." Ele foi preso às 6 da manhã, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, foi ouvido a partir das 10 horas da manhã pela delegada Eli Camarena e por outros delegados, dentro de uma operação chamada Ouvidos Moucos, que deslocou para Florianópolis 105 delegados da Polícia Federal, de outros estados. Eles não costumam fazer operações com delegados da mesma região. Eles deslocaram 105 policiais federais de todo o Brasil para prender o reitor e mais 6 elementos envolvidos na operação Ouvidos Moucos. Elementos, quando eu falo, eram também professores da universidade. Este foi o fato que desencadeou todo o processo, que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Se atirou do 5º andar de um shopping center na cidade de Florianópolis. Este é o fato, né? Tá. E é interessante a gente parar para pensar também que a expressão ouvidos moucos, né,
São pessoas que não querem ouvir o que está acontecendo, se ouvidos surdos, né? Bom, seu irmão foi preso, ele ficou 24 horas, pouco mais de 24 horas detido, né? Como é que foi? Como é que ele foi preso no dia 14, atendendo a uma ordem judicial emitida por uma juíza de Florianópolis, no curso de um inquérito que foi conduzido pela delegada da Polícia Federal, a delegada Érica Marena. Ele foi interrogado durante 5 horas, no dia 14, a partir das 10 horas da manhã. Ele foi interrogado pela delegada Érica Marena e por outros delegados. Após o interrogatório, ele foi conduzido a um presídio comum, como um preso comum, né? Lá ele foi colocado nu e ficou cerca de 1 hora, ele e os outros professores. Mas ele como ele tem curso superior, ele teria direito a ter prisão especial, e ele não teve prisão especial. O fato é que foi alegado que, naquele momento, a delegacia de polícia, a superintendência da Polícia Federal em Florianópolis, não tinha acomodações para ele, a qual ele teria direito por ter curso superior. Né? E nem na Polícia Federal havia acomodações adequadas para ele, nem tampouco nos órgãos militares de Florianópolis, nem tampouco nas Forças Armadas. Em Florianópolis tem Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar. Nenhuma dessas instituições, naquele momento, tinha acomodações para ele. Por isso que ele foi conduzido a um presídio, no qual ele foi tratado como um preso comum, no sentido de passou pelos vexames e pelos constrangimentos que todos os presos passam. Ele e os outros professores ficaram nus por cerca de 1 hora, e não em local reservado, em local que passavam outros presos e funcionários. Vestiu o famigerado uniforme laranja, foi algemado e acorrentado nas pernas. Sofreu, basicamente, um processo de assédio, do qual não faltaram as piadas comuns e tradicionais infames aos que Ele foi acorrentado nas pernas, Acioli. Foi algemado e acorrentado nas pernas. Que homem perigoso era, né? Nossa Senhora! Ele era extremamente perigoso, porque ele tinha sido acusado pela Polícia Federal, não no inquérito, mas através dos seus órgãos de divulgação para a sociedade, como o Facebook e o YouTube, de liderar uma quadrilha, uma organização criminosa que desviou 80 milhões de reais da universidade. Portanto, ele era perigoso, porque, além do crime de roubo, ele organizou um grupo. É sabido que, se você cometer um crime com mais de 3 pessoas, você tem uma acusação adicional, que é a formação de quadrilha ou organização criminosa. Por conta disso, ele foi tratado como criminoso desde aquele primeiro momento. Tá, a gente está falando que ele é perigoso, que ele é criminoso e tudo, mas, pelo amor de Deus, gente, é em tom de ironia, né? Explica para a gente, por favor, Acioli, qual era o teor das acusações, o que alegavam contra o seu irmão. São 2 pontos importantes. O primeiro é o interrogatório, do qual ele passou 5 horas na superintendência da Polícia Federal. Ele foi interrogado pela delegada Érica Marena e por outros delegados, e neste interrogatório não foi um interrogatório extenso, com dados, fatos, ou um conjunto imenso de perguntas. Foram perguntas poucas, mas repetidas, do tipo: como era o modus operandi da quadrilha, qual o valor que eles tinham desviado, qual a motivação
e quais eram os outros elementos que faziam parte da quadrilha, além dos 7 que foram presos, né? Ou seja, todas as perguntas que já partiam do pressuposto que sim, ele era um criminoso. Nenhuma pergunta buscava entender exatamente o que vinha acontecendo, né? E essas perguntas eram repetidas à exaustão. Provavelmente, isso é uma suposição minha, né? Buscavam contradições dele ou que ele denunciasse outros envolvidos. Não. Como não aconteceu nada disso, depois de 5 horas desistiram e mandaram ele para o presídio. A outra face deste evento é o inquérito que correu em justiça. Ele nunca soube, nem ele, nem os outros professores que estavam sendo investigados tiveram acesso a esse inquérito. O inquérito tem 108 páginas, né? E mesmo um leigo como eu, que já li o inquérito dezenas de vezes, mas confirmados por juristas, advogados, pessoas com conhecimento, não há materialidade criminal neste inquérito que justificasse tal abuso. Né? Não há nenhuma suposição factual, não há nenhuma prova que envolvesse o meu irmão aos ilícitos que estavam sendo investigados. Né? E mais, se houvesse, ainda se houvesse, né, esses ilícitos eles foram cometidos em gestões anteriores à gestão do meu irmão como reitor da universidade. Logo não tinha conselho do seu irmão. Eram ilícitos que estavam associados ao programa de ensino à distância, chamado Universidade Brasil, que é um programa do governo federal de ensino à distância, conduzido pelas universidades públicas federais, mas com recursos específicos extra-orçamentários da universidade, fornecidos pela CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. Este órgão ele fornece recursos, a universidade fornece os equipamentos e os professores, mas não é a universidade que gerencia isso. Isso tem uma gerência, um comando, uma governança além da universidade. Né? E as investigações que estavam sendo efetuadas na Operação Ouvidos Moucos era no sentido de investigar possíveis desvios de recursos ou possíveis uso de recursos de forma não adequada. Por exemplo, coisa do tipo, precisou de algum professor dar uma aula presencial num polo distante de Florianópolis. Então, esse professor tinha que ir de um carro particular, não podia usar recurso da universidade. O recurso da CAPES alugavam este carro, ele ia até, por exemplo, Xanxerê, sei lá, Blumenau, Araranguá, pago por esses recursos. E as provas que estavam lá, por exemplo, eram coisas do tipo, um carro para ir de Florianópolis até Araranguá, ele custa cerca de R$ 1.500. Aqui temos uma nota de R$ 1.700. Então, isso é um desvio. E certamente é um desvio. Mas isso era passível de uma investigação com os coordenadores do programa, com as pessoas que estavam dando aula e com as pessoas que forneciam serviços, ônibus, carros particulares, refeições. Uma vez por ano, os alunos dos polos distantes iam para Florianópolis para ter aulas, por exemplo, nos laboratórios, e eles eram alojados em hotéis de Florianópolis. E uma das acusações que um dos hotéis que era sempre privilegiado, aliás, um dos hotéis era sempre privilegiado. Por quê? Porque era o hotel que ficava junto à universidade. É o hotel que costuma abrigar professores e convidados para eventos na universidade. Por quê? Era só atravessar a rua e eles estavam
na universidade. Uhum. Então, essa era uma das acusações, dentro da investigação, não contra o meu irmão. Mas, voltando ao caso do meu irmão, ele, como reitor, não tem nenhuma acusação específica no inquérito de 108 páginas. Existem duas acusações que eu acho que são pertinentes. A primeira, como ele estava sendo investigado sem saber, ele e mais 6 professores, isso caracteriza uma organização criminosa. Então, se estava sendo investigado 6, 7 pessoas, ele fazia parte desse grupo, logo, a acusação de organização criminosa é pertinente. A outra acusação que tem de grave contra ele é de ter obstruído a investigação. Ele obstruiu uma investigação que ele não sabia que fazia parte. E sabe qual foi a obstrução que ele fez? Foi um ato de gestão plenamente justificado. Quando a CAPES suspendeu os recursos do ensino à distância, ele, como reitor da universidade, ele ficou preocupado e pediu à pessoa que estava fazendo análise das contas do ensino à distância o que estava acontecendo, porque a CAPES tinha suspendido o fornecimento de recursos. E a pessoa disse que era algo entre ele, o investigador, e a CAPES. E meu irmão falou, não, o reitor é a autoridade maior da universidade. E ele fez um pedido no sentido de avocar o processo para a reitoria, e que ele subisse para a reitoria. O investigador... A remuneração do ensino à distância suspensa, né? É suspenso. Os recursos, eles estavam suspensos. E como ato lícito de gestão, o reitor pediu que ele fez uma avocação, não sei qual é a palavra, avocar o processo, subir para a reitoria para que ele pudesse resolver o assunto e voltar a ter o fluxo restabelecido. Inclusive, ele foi a Brasília, recebido pelo presidente da CAPES, Abílio Baeta, e ficou tudo esclarecido. Quando o meu irmão volta a Florianópolis, o meu irmão usa as redes sociais da universidade para dizer e comemorar e comunicar à comunidade. Foi restabelecido o fluxo de recursos para o ensino à distância. Em outras palavras, o seu irmão era um reitor e estava botando a universidade para funcionar e não permitiu que uma parte da universidade ficasse parada por falta de recursos. Foi isso que ele fez. A pessoa que estava investigando entendeu isso como obstrução à justiça e coloca isso lá no inquérito. A juíza que acatou este inquérito, o inquérito, novamente, eu gosto sempre de frisar, ele foi conduzido pela delegada Érica Marena, que depois vem a ser um personagem importante todo nesse processo que envolve a Lava Jato e a Ouvir dos Morros, que é uma operação filhote da Lava Jato. A juíza que atendeu ao inquérito conduzido pela Érica Marena, aparentemente ela... É difícil falar isso, mas eu que não entendo nada do assunto, eu vejo que não tem materialidade. Como é que uma pessoa é presa? Um reitor e outros professores que não tinham antecedentes criminais, nunca foi processado administrativamente, o que é raro num gestor público, ser processado administrativamente. Nem isso ele tinha. E, no entanto, ela acatou. Mas no mesmo dia ela entrou em licença de saúde. Os advogados do meu irmão e dos outros presos, eles recorreram à juíza substituta no outro dia, né? Então, estamos já no dia 15. O meu irmão dormiu na penitenciária. No dia 15, na sexta-feira, houve uma intensa manifestação dos meios jurídicos, do governo de Santa Catarina, da universidade, né? Uma movimentação imensa,
e a juíza substituta acatou a relaxação da prisão. E na sexta-feira, dia 15, às 21 horas, ele saiu da prisão e foi para a casa dele. O fato é que, ainda voltando ao inquérito, se em 108 páginas você não apresenta a materialidade de um crime, não era necessário um aparato de 108 policiais delegados da Polícia Federal para invadir a casa de um professor e de outros professores, eu lembro que são mais 6 professores, para apreender celular, computadores, esvaziar todas as gavetas, examinar, e eles tiveram muito trabalho, porque eles tiveram que examinar a biblioteca do meu irmão, e a biblioteca era imensa. Você imagina, eu acho que eles estavam procurando coisas dentro dos livros, né? E fizeram este processo, prenderam o meu irmão preventivamente. A juíza acata a sugestão da doutora Érica Marena, doutora não, ela não é doutora, a delegada Marena, de suspendê-lo do exercício de reitor, afastá-lo da universidade, ele foi proibido de adentrar na universidade, e de ter contato com qualquer pessoa da universidade. Meu irmão morava num apartamento ao lado da universidade. Ele, para ir à universidade, ele atravessava a rua e entrava na faculdade de Direito, onde ele fez carreira. Então, até o rigor da lei, se o meu irmão, naquele momento, atravessasse a rua, ele estava ferindo a lei. Humilhação total, né? Humilhação. Seu irmão foi acusado, o inquérito não descobriu exatamente, não tinha provas contra ele, e mesmo assim fazia alguma coisa, o seu irmão foi humilhado, e o tempo inteiro o pessoal partindo do princípio de que ele era culpado e pronto, né? Isso. Essa era a premissa, né? Porque acreditaram no que estava escrito, não no que estava escrito. Eu acho que mais no que foi falado, porque se fosse dar fé à letra do inquérito, de 108 páginas, não há materialidade. Não justificaria. No máximo, uma investigação sobre procedimentos administrativos. No máximo, o apontamento de quem se beneficiou com alguns valores. No máximo, punições administrativas e até punições no sentido de devolverem os possíveis recursos que tivessem sido desviados. Ainda no primeiro dia, no dia 14, quando o meu irmão estava na superintendência, às 10 horas da manhã, a delegada Érica Marena deu uma entrevista coletiva, transmitido pelo canal do YouTube da própria Polícia Federal, com a hashtag 80 milhões desviados da universidade comandados por o reitor. Hashtag, isso aqui é PF. Ora, o que aconteceu então? Naquele primeiro momento, todos os portais de notícia e as redes de televisão estamparam com manchetes, uma manchete deliciosa para quem gosta de catastrofismo. Reitor comanda quadrilha que desviou 80 milhões de reais da universidade. No primeiro dia ainda, a página no Facebook da Polícia Federal ostentava Operação Ouvido Moucos, desvio de 80 milhões da universidade. Ainda naquele dia, antes do almoço, antes do meio-dia, a universidade, na sua reitoria, nas suas paredes, já tinha uma pichação. Reitor, devolva os 80 milhões.
Ora, meu irmão saiu no dia seguinte. Meu irmão viveu mais 16 dias atormentado, porque ele sabia que, por mais que ele lutasse, por mais que ele provasse, ele já estava condenado. Ele estava e a imagem já tinha sido manchada, né? Ele estava condenado pela Polícia Federal, pelo judiciário, do qual, ironia, ele formou grandes nomes do judiciário catarinense. Na semana anterior à prisão dele, teve uma reunião, ele foi convidado para uma reunião na Superintendência da Polícia Federal, no qual ele estaria uma semana depois preso. Você sabe para que foi essa reunião há uma semana antes? A Polícia Federal de Santa Catarina, tinha convidado ele para apresentar um plano de capacitação para os delegados da Polícia Federal. Eles queriam que a universidade e o meu irmão desenvolvessem um plano para dar mestrado e doutorado aos delegados. Uma semana antes de ser preso. Naquela altura, obviamente que eles já sabiam que ele estava sendo investigado. Tá? Claro, uma investigação durou acho que umas 2 a 3 meses. Enfim, os 16 dias que separam a prisão dele no dia 14 de setembro de 2017 ao dia 2 de outubro, quando ele tirou a própria vida, foram 16 dias que eu imagino de tormento. E eu digo imagino porque eu estive com ele durante esse período. Eu fui para Florianópolis e fiquei morando com ele. Ele morava sozinho. E eu tive muitas conversas com ele. As conversas foram importantes muito para mim, mais para mim. Para ele talvez não adiantou porque ele já estava ferido de morte. Para mim foi muito importante, eu digo, porque eu era o irmão mais velho dele. Temos 8 anos de diferença. Eu era o irmão mais velho, mas não conhecia o meu irmão. Eu conheci naqueles 16 dias, eu conheci muito do meu irmão. Mas conheci mais ainda depois da morte dele. Conheci porque, após a morte dele, eu tive uma quantidade de informações do quão grande foi esse homem, de quão importante foi esse homem, de quão duro. De quanto ele era querido. Sim. Quanto ele gostava e amava essa universidade. E de quanto ele fez e como ele se orgulhava dessa universidade. Era o maior como a universidade reconhecia isso, né, senhora? Bebe um pouquinho d'água, deixa eu... Assim, eu vejo, inclusive, eu acompanhei na época eu sou da UNB, né? Eu sou estudante de doutorado da UNB e eu tenho aula com o professor Luiz Felipe Miguel, que ele veio da UFSC e ele foi colega pessoal do seu irmão, né? Do Cal, ele falando com grande carinho, o Cal, o que está acontecendo, e ele falando, eu não acredito que isso seja verdade, porque isso não faz parte do perfil dele, tá? E eu não vou... E eu lembro o professor contando no Facebook dele depois, isso não faz parte do perfil dele, ficou revoltadíssimo, muito entristecido com o que aconteceu, né? E eu estava revendo as reportagens da época, as pessoas ficaram revoltadas, né? Inclusive o reitor que assumiu no lugar dele, ele enfrentou a Polícia Federal para dizer, não, senhor, nós vamos homenagear o Cal, sim, senhores, né? Isso. Eu acho que após a morte dele, né, a imprensa, que num primeiro momento ela foi leviana, e reconheceram depois, né? A própria Folha de São Paulo, através da sua ombudsman, fez uma matéria muito boa, mostrando que a Folha tinha errado, e como a Folha erraram todos os grandes órgãos de imprensa. Mas eles começaram a ir atrás da história, começaram a ouvir as pessoas, né? Começaram a fazer o que a imprensa deveria fazer, investigação,
no jornalismo investigativo. Ou virou outro lado? A Folha de São Paulo, um órgão importante do Brasil, né, que sempre esteve acompanhando questões importantes, alegou para o ombudsman que, de certa maneira, eles agiram como relações públicas da própria Polícia Federal, porque naquele momento ele não tinha um repórter em Florianópolis, né? Na falta de um repórter, vamos dar crédito à Polícia Federal, né? Pois bem, a imprensa começou a produzir artigos. Luiz Nassif fez um artigo muito interessante. O Hélio Gaspari fez um artigo interessante. E a Veja demorou um mês. Um mês demorou a Veja. Mas a Veja demorou um mês porque ela fez um trabalho de 8 páginas e ouviu todo mundo, ouviu o outro lado. E aí começaram a jogar luz neste assunto, né? Por quê? Porque, como disse, você bem disse, citando uma pessoa que conhecia, quem conhecia o Cal, assim nós o conhecíamos em casa, e depois ficou o apelido dele, Cal, ele é uma pessoa avesso a luxos, a ostentação. Ele não tinha nem carro, gente, nem carro ele tinha. Ele tinha vaidades, realmente ele tinha vaidade. A vaidade maior dele estava na casa dele, era o livro. Ele tinha uma biblioteca imensa, imensa biblioteca. Por isso que eu digo que quando a Polícia Federal esteve lá revistando a casa dele e apreendeu o computador e o celular dele, ele deve ter perdido mais tempo em folhear grande parte da biblioteca dele. Não fazia parte do caráter, não era condigno com a postura de homem público que ele sempre teve. Nunca, como eu falei, ele não tinha nem um processo administrativo interno. E ele foi professor da universidade, foi diretor de departamento, foi diretor do Centro de Ciências Jurídicas, foi reitor, membro do Conselho Universitário. Nunca teve um processo administrativo com ele. Então, não casava bem a história contada pela Polícia Federal e acatada pelo Ministério Público com a acusação que se fazia. E aí, muitas pessoas começaram a se manifestar e eu comecei a ficar até empolgado com a possibilidade a luz ser jogada e vir à tona a verdade. Meu irmão morreu dia 2 de outubro de 2017. No dia 31 de outubro de 2017, o Congresso Nacional fez uma sessão solene em homenagem ao meu irmão. Câmara e Senado reunidos em conjunto, parlamentares se sucederam, personalidades se sucederam nos seus discursos, no sentido de entender o que estava acontecendo. E daquele evento no Senado, no Congresso Nacional, o discurso do senador Requião foi o mais empolgante, porque naquele momento ele se comprometeu a dar a lei que ele era relator no Senado, do abuso de autoridade, de lei cancelheira. Menos de um mês após a morte dele, grande parcela da sociedade representada pelo Congresso Nacional já tinha visto o erro que tinha acontecido. Ainda naquele dia, um manifesto subscrito por mais de 200 advogados e juristas foi entregue ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, denunciando a arbitrariedade que tinha sido submetido os 7 professores que tinha causado a morte do meu irmão. Tá. O que o Ministério da Justiça fez? Porque a Polícia Federal ela é subordinada ao Ministério da Justiça, né? E vamos combinar, foi um grande erro o que aconteceu, né? Alguém foi punido por esse erro? Alguém reconheceu esse erro cometido? Ainda, então, oportuna a sua pergunta pelo seguinte, ainda naquele dia, 31 de agosto de 2017, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, me recebeu em audiência, na qual eu levei ao ministro e protocolei no Ministério uma representação contra a delegada Érica Marena
e a condução da Operação Ouvidos Moucos. Nesta representação, é pedido a abertura de um procedimento de responsabilidade administrativa civil e penal, dado que o CAU, nosso querido CAU, era primário, sem registro de antecedentes, sem processos administrativos, e cuja maior acusação contra ele é de ter supostamente tentado atrapalhar a investigação da Corregedoria da UFSC, que nem é um crime, é uma irregularidade passível de um processo administrativo. E, além disso, eu pedia uma representação com a delegada Érica Marena, porque deflagrada a Operação Ouvidos Moucos, com o sigilo decretado, e às 7 horas da manhã, toda a imprensa já estava acusando o meu irmão de desviar 80 milhões da universidade. Né? E uma operação cinematográfica, hollywoodiana. Sem querer entrar no mérito nessa questão dos valores, mas eu acho que isso é importante. A acusação era de 80 milhões de desvios. Quando depois, muito tempo ao longo daquele ano, se investigou mais, juntando todos os valores de pago a mais de diárias, gasolina e tudo mais, não chegava a 100 mil reais. Eu pergunto, quanto custou o deslocamento de 108 delegados da Polícia Federal para Santa Catarina para combater esse desvio monstruoso de 80 milhões? Pois bem, fiz a representação ao ministro Torquato Jardim e não tive resposta do ministro Torquato Jardim. Terminou o ano de 2017 e não tive resposta. Eu fui atrás e consegui que algumas pessoas tivessem acesso ao ministro. E ele respondeu, não, o senhor Ascioli já tem a resposta. Eu sou o senhor Ascioli e não tive essa resposta. Por vias transversas, eu recebi por e-mail a resposta. A resposta, infelizmente, não foi dada pelo ministro da Justiça. Eu esperava que o ministro da Justiça fizesse uma investigação interna, ouvisse quem devia estudar, desse defesa a quem deveria se defender, fizesse uma análise e respondesse para mim. Olha, com relação a essa acusação, negativo, e assim por diante. Em vista disso, eu concluo que a sua representação é equivocada. Eu esperava isso. O ministro da Justiça nunca me respondeu. Mas soube, depois, por vias transversas, que a resposta que enviaram a mim foi feita pela própria Polícia Federal, que se investigou numa operação. O que é bastante digno de desconfiança, né? Porque eu acreditava que deveria ter feito uma investigação independente. Agora, eu vou falar em tom de piada, mas não é piada. A Justiça Federal e a Polícia Federal, ela é muito ciosa quando faz investigações. Ela se atém aos fatos, ela investiga, ela averigua. E, no entanto, sabe por que eu não recebi resposta da Polícia Federal? Porque no dia 17 de dezembro de 2017 foi encerrada a investigação interna da Polícia Federal. A autoridade da Polícia Federal que encerra a investigação recomenda: deem ciência ao senhor Ascioli por e-mail e por correio. E o meu e-mail estava na representação e o meu endereço estava na representação. Por e-mail nunca recebi. Mas por e-mail, Letícia, você sabe, às vezes as pessoas mandam o e-mail e ele se desvia. Correspondência é mais difícil de desviar. Eu descobri depois que eu moro em São José dos Campos, está escrito lá na representação, meu CEP, meu endereço, a cidade. A resposta foi enviada para São Bernardo do Campo. Uma cidade que fica mais ou menos a 100 quilômetros de distância. Mais que 100 quilômetros de distância.
né? Então, nem isso eles tiveram o cuidado. Eu nunca soube, e o ministro da Justiça, Torquato, nunca se dignou a, pelo menos, mandar uma resposta ou endossar a resposta. Eu não sei, até hoje eu não sei se o ministro da Justiça concorda com aquela investigação, porque eu perdi a ele e ele nunca me respondeu. E a Corregedoria da Polícia Federal? Porque isso é caso para a Corregedoria. Quando um agente de Polícia Federal age de forma errada, de forma equivocada, isso tem que ser levado à Corregedoria. Como é que isso foi para a Corregedoria da PF? Não, ela foi para a Corregedoria, para o corregedor da Polícia Federal de Florianópolis, que é que tinha efetuado a operação. Eu também não quero discutir essa questão, porque é o seguinte, talvez seja esse procedimento, pode ser que seja esse procedimento administrativo, quando ocorre, o corregedor local é que faz a averiguação. Eu achava que a Polícia Federal em Brasília que tinha que conduzir essa investigação. Mas, enfim, a investigação interna para responder aos meus questionamentos foi feita pelo corregedor da Polícia Federal da Superintendência de Florianópolis. Tá, nós já temos 3 anos desse inquérito. Chegou a algum lugar, chegou a alguma conclusão, foi arquivado, seu irmão foi acusado. Bom, no seu irmão, o inquérito foi encerrado por motivo de vida, né? E com os outros acusados, o que o inquérito concluiu? No caso do meu irmão, infelizmente o inquérito foi encerrado. Nós não gostaríamos que ele fosse encerrado. Nós gostaríamos que ele fosse até o fim e mostrasse um inquérito, quando ele chega ao fim, ele só pode ter 2 conclusões. O acusado é culpado e tem as penalidades envolvidas, ou o acusado é declarado inocente. Com a morte dele, o inquérito foi encerrado. Nós nunca saberemos da Polícia Federal e do Ministério Público se o meu irmão era culpado ou inocente. Eu tenho absoluta certeza e convicção que ele não era culpado de nada. Mas eu gostaria que a Polícia Federal, no mínimo, um dia, eu recebesse por e-mail ou para minha casa lá em São Bernardo do Campo, uma cartinha dizendo assim: senhora Scioli, sentimos informar que erramos. Seu irmão não era culpado de nada. Foi um erro judicial. O senhor nos perdoa? Eu diria, perdoo. Por quê? Errar é da natureza humana. Reconhecer o erro é muito mais que ser humano. É ter compaixão com aqueles que sofrem com os erros. E o meu irmão sofreu. Ele sofreu 16 dias, dia e noite. Mesmo quando ele estava rindo comigo, ele estava sofrendo. Sim. Mesmo quando ele conversava com os pouquíssimos que encontrava, ele estava sofrendo. Mesmo quando dormia, ele sofria. Por quê, Letícia? Pelo seguinte: uma pessoa que é desprovida de vaidades como ele era, ele só tem uma coisa importante na vida dele. É o que ele construiu. Sim. Que é a honra dele. É o conhecimento dele. Olha, que é a honra dele. Ele era da faculdade de Direito. Então, ele, como professor, ele formou muitas das pessoas, provavelmente, que conduziram o inquérito contra ele, que colocaram ele na cadeia. Eu acho que, por respeito ao professor que tiveram, elas deveriam ter feito um trabalho mais bem feito. Porque, além de tudo, o que você está me contando é que foi um trabalho porco. Um trabalho muito mal feito, de forma muito pouco profissional. Para dizer o mínimo, para ficar de maneira isenta. Para ficar técnico, ficar no lado técnico da coisa. Né? Você tem uma palavra forte, que é um trabalho porco. Eu diria que eles foram
não averiguaram como deveriam averiguar. Mas, enfim, o fato é que a honra dele foi atingida. E veja, nós estamos... Eu vou falar algo assim que eu não sei se é pertinente, nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Eu não sei o que a minha família pensa, mas eu vou falar o que eu penso, né? Aqui eu não quero falar pelo meu irmão, pelos outros, nem pela sociedade em relação. Meu irmão, quando ele suicidou-se, não foi um gesto impensado, não. Foi um gesto construído. Foi um gesto de resposta a algo que tinha o afligido muito fortemente, muito profundamente. E ele viu que para responder a essa torpe acusação só existia uma forma de ele mostrar para o mundo, a sociedade, que ele era inocente. Porque só os que têm honra, eu digo, só os que têm honra se ofendem quando a sua honra é ofendida. Pois é. Pessoas que não têm honra, passa batido. É mais uma. Isso é fake news. Mas as que têm honra, e mais ainda, aqueles que somente têm como elemento da vida de construção, aos 60 anos, o que ele tinha de mais valioso era a honra, e tiraram. Aliás, tiraram duas coisas dele, a honra e a universidade. Pois é. O Acioli, tem uma pergunta, aliás, tem duas perguntas do Adriano Ribeiro que eu vou acabar juntando em uma só. Ele está perguntando se o inquérito contra o seu irmão foi um erro ou foi uma perseguição. E seu irmão tinha alguma ligação com o PT? Essa é a pergunta aí. Eu não conheço o Adriano Pereira. É a coisa que vem à cabeça da gente, né, Acioli? Sempre tem essa pergunta. E o PT? Primeiro é o seguinte, meu irmão ele não era afiliado a nenhum partido. Meu irmão tem uma história de luta em prol de liberdades civis. Ele entrou na universidade aos 18 anos para fazer direito. Ele estudou 2 anos na universidade, dois anos na universidade. Ele era dirigente estudantil e ele se envolveu na execução de uma manifestação contra o presidente Figueiredo, a chamada Novembrada. O presidente Figueiredo, ele visitou Florianópolis e ele foi recepcionado de maneira não muito amistosa, e os estudantes, de certa maneira, aos olhos do governo, ofenderam o presidente Figueiredo. Houve uma repressão muito grande, o meu irmão teve que desaparecer. E esse desaparecimento foi no sentido dele abandonou a universidade. Ele estava no 2º ano da universidade, do curso de Direito, e desapareceu. Ele já era um jornalista iniciante. Ele volta um tempo depois, não para a universidade, ele não voltou mais para a universidade, e fez carreira como jornalista. Ele trabalhou em vários órgãos de imprensa e depois ele se especializou na assessoria política. Ele foi assessor de deputados e chegou a ser chefe de gabinete do senador Nelson Vedequim, em Brasília, durante a Constituinte, desculpe. Durante a Constituinte, olha que negócio interessante. Ele foi designado pelo MDB, porque o Nelson Vedequim era do MDB, para fazer parte de um grupo de trabalho que queria colocar regalias para a Polícia Federal e para o Ministério Público na Constituição. Ele esteve lá e ele defendeu isso, porque ele achava que Ministério Público e Polícia Federal tem que ter proteção para não ser manipulado pelo governo de ocasião. Meu irmão trabalhou nisso em 1988, ironia do destino. Mas nunca foi filiado a partidos políticos, mas sempre com militância no sentido de defender a democracia. Eu não diria até que ele foi filiado a partido político. No início, ele foi filiado ao então PCB, lá final dos anos 70, início de 80.
Mas depois ele sempre participou da política, mas não como filiado. Então, respondendo ao Adriano Ribeiro, ele não tinha nenhuma ligação com o PT. Eu entendo até a pergunta do Adriano Ribeiro, porque é o seguinte, provavelmente essa operação Ouvidos Mocos, como ela usou o mesmo modus operandi da Lava Jato, eles miraram em pessoas que tinham ligação com o PT. Não era o caso dele. A ação dele na universidade era multipartidária. Ele se dava bem com várias correntes, tanto de estudantes como parlamentares. Ele ia em Brasília conseguir emendas parlamentares, de parlamentares da direita, do centro, da esquerda. Né? Ele foi homenageado por parlamentares de vários matizes. Então, eu diria que não foi uma perseguição à esquerda. Foi um erro judicial. Mais que isso, foi um abuso judicial. No sentido de a delegada acatar um inquérito mal feito, sem materialidade criminal, a juíza aceitar e vazar para a imprensa que ele era o líder de uma organização criminosa que desviou dinheiro da coisa que ele mais tinha de preciosa, que era a Universidade Federal de Santa Catarina. Pois é, eu acho que tem uma outra pergunta aqui, que é da Fernanda Soares, que eu acho que a gente já acabou comentando isso. Eu gostaria de saber se a Operação Ouvidos Moucos se retratou, se divulgou a inocência do reitor da mesma forma que divulgou as acusações e o que aconteceu com a delegada Érica Mareno. A delegada Érica Mareno teve até há pouco tempo um cargo no governo federal, né? Com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? A operação, eu acho que nunca a Polícia Federal costuma batizar as suas operações com nomes espetaculosos, né? Eles gostam disso. Às vezes funciona, né? No caso de Ouvidos Mocos, foi um nome bem escolhido. Porque é o seguinte, ela não ouviu ninguém. Ela prendeu e arrebentou sem ouvir ninguém, né? Os outros 6 professores, você falou naquele momento, até hoje respondem a um processo. Sofrem. Eles já foram reintegrados. Eles. Tem materialidade contra eles? Não tem. Nenhuma materialidade. Todos eles foram reintegrados à universidade. Todos eles voltaram às suas atividades. Mas sempre tem a pecha. Você imagine um professor numa aula e alguém que queira perturbar o professor X, o professor 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, que eram 6, né? Professor, e aquele dinheiro que vocês desviaram? E aqueles 80 milhões? Como foi repartido? É possível isso? É possível. Mas eles superaram isso, estão na universidade, orgulhosamente estão lá defendendo as suas carreiras e defendendo a universidade. Então, respondo a Fernanda Soares. Pelo que eu saiba, a Ouvidos Moucos continua de ouvidos moucos e boca fechada. Nunca se desculparam. Pois é. Tem mais uma pergunta aqui do José Bezerra. Depois de 3 anos, você consegue ter uma explicação minimamente racional para o ocorrido? Eu acho até que dá para complementar essa pergunta. A realidade está querendo superar Kafka? Realmente foi um episódio kafkiano, né? Porque, além da questão kafkiana, o meu irmão ele era um grande especialista em direito e literatura. Ele orientava, ele tinha áreas de trabalho, ele tinha linhas de pesquisa e orientação, que era direito e literatura, direito e Bíblia e direito e teatro. Ele era especialista em Freud, especialista em Shakespeare, e ele estava se especializando em Bíblia. Ele tinha uma linha de pesquisa nova, que era analisar as questões dos textos primitivos, bíblicos, além dos textos do cristianismo primitivo, para buscar, nessa literatura primitiva, os fundamentos do direito. Mas o meu irmão,
também conhecia Kafka. Mas, além de Kafka, meu irmão conhecia muito o Rui Barbosa. E Rui Barbosa disse uma frase, muito citada, que diz o seguinte: justiça tardia é justiça falha. Uhum. Sabia o Cal, sabia o reitor Cancelheiro, que algum dia ele poderia vir a ser inocentado, que algum dia ele poderia vir a ter pedido desculpa, mas iria demorar muito. Uhum. Enquanto isso não acontecesse, ele iria sofrer essa mancha que atiraram sobre ele. E eu digo, a morte dele, é isso que eu comecei um raciocínio e depois eu não complementei. Eu me orgulho da morte do meu irmão, da forma que ele morreu. Claro que eu queria que o meu irmão estivesse aqui, mas o jeito que ele morreu, a forma que ele escolheu, e ele deixou um bilhete de suicida muito claro ao responsabilizar, dizendo: a minha morte foi decretada no dia que eu fui afastado da universidade. Quem é o responsável pela morte? Está escrito lá. Está escrito lá. Então, José Bezerra, eu digo para você, eu não tenho uma explicação racional, porque o que aconteceu foi irracional. O que aconteceu foi um erro, no qual uma delegada, uma juíza e o Ministério Público e a Polícia Federal não souberam interpretar a condução de uma investigação interna conduzida por um corregedor interno da UFSC. Eu digo que foi isso. Acioli, a família Cancellier de Olivo foi vítima de um erro cometido pelo Estado. O que a família pretende ou está fazendo para que o Estado repare esse erro? Porque vocês podem entrar contra eles, contra a Polícia Federal, contra essa delegada, enfim. Vocês podem entrar contra eles na justiça. Como é que está isso? Você pensa em fazer isso? Você está fazendo isso? A minha resposta a essa pergunta, ela começa lá em 2017, quando eu fiz um pedido de representação, porque naquele momento eu acreditava que o Ministério da Justiça, como um órgão maior, ele poderia conduzir uma investigação independente que pudesse apontar erros. Né? Uhum. Essa representação, ela tem uma colocação de procedimento de responsabilidade administrativa, civil e penal. Uhum. Eu até me contentaria com a questão de responsabilidade administrativa, no sentido que eles erraram. Não tive a resposta. Depois eu tinha uma esperança muito grande no desembargador Lédio, que era amigo do meu irmão. O desembargador Lédio, ele estava preparando uma peça que faria o questionamento jurídico da Operação Ouvidos Loucos. Infelizmente, o desembargador Hélio faleceu e não foi possível dar continuidade. Agora, muitas pessoas me perguntam o que eu posso fazer, o que a família pode fazer. Veja, eu e o meu irmão mais novo, nós somos pessoas de poucas posses. Somos assalariados. Eu, inclusive, sou aposentado. Nós não temos recursos para enfrentar o Estado, que tem a AGU e tem um exército de advogados para defender. A Polícia Federal deve ter um exército de advogados. O Ministério Público é um exército de advogados. Então, lutar contra isso demanda energia, demanda estar disposto a enfrentar problemas graves que podem vir a decorrer isso aí, e demanda recursos financeiros que nós não temos. Né? O que eu espero é que haja por parte da sociedade civil um entendimento de que, passados 3 anos da morte do meu irmão, vai se completar no dia 2 de outubro próximo, cada vez mais a sociedade está ciente de que aconteceu um erro. E o que eu espero? Que a sociedade tome essa iniciativa. Nós podemos colaborar, mas nós não podemos ter essa iniciativa
Porque, como eu falei, nós não temos os recursos para enfrentar uma batalha do nível que se espera dessa batalha. É isso. É complicado isso, né, Sônia? Bom, de qualquer forma, eu lamento muito o que aconteceu com seu irmão, porque você nos contou a história de um membro da comunidade acadêmica que tinha orgulho e prazer de participar da comunidade acadêmica, que devotou sua vida pela formação acadêmica de várias pessoas, né? E que foi vítima, tá bom, vamos chamar de erro, foi vítima de um erro do judiciário, né? E, pelo que você acabou de nos dizer, a justiça aqui nesse país não é exatamente igual para todos, porque quem não tem recursos não pode correr atrás dela, né? De qualquer forma, eu acho que o que pode realmente consolar a família é que o reitor Luiz Carlos Cancellier, ele era muito bem visto e vai ficar sempre na comunidade, principalmente na comunidade da UFSC, as melhores memórias dele, tá? E exemplos, né? Porque ele foi um exemplo de vida e, como você mesmo disse, inclusive na forma trágica como ele morreu, ele foi um exemplo de honra e de dignidade, tá? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui com a gente falar. Eu sei que é muito dolorido, eu sei que é duro, é difícil, né? E o microfone está aberto para você se despedir. Agradeço à Rede Liberdade essa oportunidade de mais uma vez mostrar para a sociedade a versão do nosso lado. O que aconteceu com o reitor Cancellier, o nosso querido Cal. Passados 3 anos da morte dele, estamos cada vez mais convencidos da inocência. Estamos cada vez mais convencidos que ele foi vítima de um erro judicial. Ele foi vítima de um abuso de autoridade. O que nos conforta é saber que muitas parcelas da sociedade já reconhecem que ocorreu esse erro. Em especial a querida Universidade Federal de Santa Catarina, na qual eu também sou formado. Quando você for a Florianópolis, qualquer um de vocês for a Florianópolis, visite a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. E vocês vão ver, ao lado da reitoria, um prédio magnífico, um prédio imenso, que é o Centro de Convivência. Esse Centro de Convivência, hoje, ele tem um nome que me orgulha, me arrepia, quando eu chego lá e olho o Centro de Convivência Reitor Luiz Carlos Cancellier de Oliveira. Isso basta. Porque se a universidade, a qual ele foi acusado de roubar 80 milhões de reais, dá ao prédio dos mais importantes prédios, onde se reúne toda a comunidade para os grandes eventos, onde ele foi honrado com o título de reitor e, ao mesmo tempo, foi velado, esse prédio tem o nome Reitor Luiz Carlos Cancellier de Oliveira. Isso, para mim, basta. Muito obrigado. Olha, obrigada. Uma boa tarde para você. E nós vamos encerrando a nossa live aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua participação. E semana que vem a gente está de volta com outro entrevistado. Até lá. Obrigado.